Vampiros. Criaturas da noite que habitam castelos enormes, não aparecem em fotos, odeiam alho ou até de vez em quando brilham no sol. Todas essas características podem até te lembrar um vampiro, mas no final das contas todos eles bebem sangue. Hoje a gente vai se afastar um pouco do Drácula e da Transilvânia e vir até as Américas e descobrir como os anciãos desses povos antigos contavam histórias do seu sanguessuga favorito. Mas antes de começar, se você gosta desse tipo de vídeo, a gente traz esse conteúdo todo o sábado, toda semana. Então, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e ligar o nosso sininho para você ser notificado das nossas novidades e não perder nada. Sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro vampiro. Agora vem comigo. Você é um fazendeiro de uma pequena fazenda no interior do Brasil. Suas planícies são vastas, suas cabeças de gado são até numerosas e todo o seu sustento vem da pecuária. É então que em um determinado dia você percebe uma coisa muito estranha. Um dos seus animais, mais especificamente um bezerro, ainda novo, amanheceu um dia morto. Sua carcaça não estava normal, como se fosse uma causa natural. Na verdade, ela estava bastante seca, como se ele já tivesse morrido há semanas. Ao examinar o corpo do animal, você percebe uma marca muito esquisita, algo que você nunca tinha visto antes, coisas que não condizem com nenhum animal da região. É nesse momento também que você percebe que o cadáver desse bezerro está completamente sem sangue. Os seus vizinhos já haviam reclamado de um problema muito parecido, e você também lembra que os seus avós costumavam te contar uma história. A história de uma pequena criatura que assombra os fazendeiros e o seu gado. Você faz um pouco de esforço, mas consegue se lembrar. Se lembra da história e também se lembra do nome. A gente não poderia começar esse tipo de vídeo sem falar do chupa-cabra. Essa criatura enigmática, originária do folclore latino-americano, desperta medo e interesse em todos até hoje. Originário de Porto Rico, na década de 1990, o chupa-cabra rapidamente se tornou um sinônimo de terror noturno. Seu nome, que em espanhol significa sugador de cabras, deriva da sua ação mais temida: sugar completamente o sangue de suas vítimas, até que deixe para trás um cadáver sem vida e sem uma gota de sangue. As descrições do chupa-cabra variam amplamente de região para região, depende de quem você pergunta. Alguns o retratam como uma criatura bípede, alta, com olhos ardentes, pele escamosa e presas altamente afiadas. Já outros o retratam como uma criatura canina, pequena, sem nenhum pelo no corpo e com uma aparência assustadoramente esquelética. Apesar dessas diferenças de descrição, uma coisa permanece constante: sua sede interminável pelo sangue de suas vítimas. A origem do chupa-cabra é um tema de intensa especulação e debate. Alguns sugerem que ele é resultado de algum experimento científico do governo em algum laboratório secreto e que ele teria fugido desse laboratório. Já outros acreditam que o chupa-cabra tem origem fora do planeta e que ele seria um predador alienígena deixado aqui na Terra por qualquer motivo que nós não sabemos. Há também quem acredite que o chupa-cabra é apenas uma explicação folclórica para fenômenos naturais, coisas que acontecem normalmente ou que então talvez estão ligadas a algum predador natural. Ao longo dos anos, o chupa-cabra transcendeu sua origem folclórica e se tornou um verdadeiro ícone da cultura pop, inspirando livros, filmes e programas de televisão. Sua presença é um testemunho do poder que as lendas têm de capturar a nossa imaginação e atenção. Uma vez que a verdade sobre o chupa-cabra continua envolta de mistérios, sua lenda permanece extremamente viva na nossa mente coletiva. E talvez até seja melhor assim. Em um mundo onde tantas lendas e mistérios foram desvendados, é até reconfortante você ter alguma coisa, algum fenômeno que simplesmente a compreensão humana ainda não chegou lá. Isso que torna esses mistérios e lendas tão divertidos. Eu que o diga, né? Tem um canal só sobre isso. Mas é isso, eu tenho certeza que você já ouviu falar do chupa-cabra, eu tenho bastante certeza que você já viu algum material de cultura pop
Algum livro, algum filme, algum desenho. Na minha cabeça aqui me vem o desenho do Billy Mandy, né? Que ele tinha aquele chupacabra rosa lá, que era tipo um ET. Ele é muito legal, cara, muito engraçado. Essa questão, essa lenda do chupacabra, ela se tornou realmente um verdadeiro ícone na nossa cultura. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. E esse é um tipo de criatura que é uma criatura vampírica, né? A gente chama de vampiros, eu chamei de vampiros aqui na introdução. E é claro que essas criaturas aqui, tanto o chupacabra quanto as seguintes, não vão ser exatamente, com exceção de uma delas talvez, não vão ser exatamente vampiros como a gente conhece. Como a gente conhece o vampiro do Bram Stoker, que escreveu o Drácula, que é aquele vampiro todo chique, todo engomadinho, com uma capa preta, com presas na boca, com aparência bem humana, mas a pele mais cinzenta, enfim, que você espanta com alho, esse tipo de coisa. Não vão ser esses vampiros, mas também são criaturas vampíricas, que se alimentam de sangue, que é como outras culturas enxergavam esse fenômeno. Até porque essa questão de cadáveres aparecerem sem sangue, talvez alguma coisa assim, não é uma coisa isolada da Europa, isso acontecia pelo mundo inteiro e talvez essa explicação fosse a que eles tivessem no momento. E uma delas, e uma das que mais pegou, foi o chupacabra. Mas você, o que achou dessa primeira criatura? Eu tenho certeza que você já conhecia, mas você já ouviu alguma lenda? Qual é a sua mídia, o seu filme, o seu livro favorito que retrata o chupacabra? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Agora partimos para a nossa próxima lenda. Em um tempo onde o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos era tão fino quanto a névoa que cobre as montanhas pela manhã, existia uma criatura temida por todos que ouviam seu nome sussurrado nos ventos frios da noite. Hoje mergulharemos nas sombras de Xibalba, o submundo maia, e apresentaremos a lenda de Camazotz, o deus morcego. Os maias, uma civilização antiga rica em cultura, ciência, tecnologia e principalmente mitologia, habitava as regiões onde são o México, Guatemala, Belize e partes de Honduras e El Salvador. Entre os seus muitos deuses se destacava Camazotz, o deus morcego, que não só se destacava pelo medo que causava nas pessoas, mas também com a sua participação no ciclo da vida e da morte. Camazotz é frequentemente representado como uma criatura híbrida horrível, uma mistura de corpo de homem com cabeça de morcego. Durante a noite, enquanto voa sobre o céu noturno, ele ostenta suas enormes asas negras que cobrem a luz da lua. Dizem que ele habita as cavernas escuras e profundas das montanhas que levam ao coração de Xibalba. A lenda diz que Camazotz foi encarregado pelos senhores do submundo a guardar os seus portões. Ele era um protetor e também um executor, que ceifava as almas de todos que ousavam pisar em seu domínio, ou então daqueles que estavam destinados a passar a eternidade no submundo. Entre muitos mitos que cercam Camazotz, um deles se destaca a lenda de dois heróis maias, dois gêmeos, que eu vou ler o nome agora porque é bem complicado. Vai estar na tela aí. Hunahpu e Xbalanque. Eu devo ter ofendido umas 15 culturas agora falando esse nome, mas tudo bem, vamos continuar. Vamos lá. Como parte de suas aventuras para derrotar os senhores do submundo, os guerreiros enfrentaram uma série de desafios, sendo deles o mais temido, o mais sangrento, o mais mortal, a Casa dos Morcegos, onde habita Camazotz. Armados apenas com sua coragem e sua astúcia, os gêmeos se abrigaram em suas próprias roupas, tentando se defender dos ataques mortais de Camazotz e seus súditos. Mas é então que um deles, tentado pela curiosidade, coloca sua cabeça para fora, por um segundo apenas. Mas em um ataque rápido, certeiro e cirúrgico, o deus morcego arranca sua cabeça com um único golpe. Mas a história não termina em tragédia, pois seu irmão, imbuído de alguns poderes mágicos, consegue derrotar Camazotz e recuperar a cabeça do seu irmão. Ele consegue restaurá-lo de volta à vida e juntos continuam sua missão, eventualmente triunfando sobre os senhores do submundo. Parece o Kratos do God of War se ele tivesse um irmão. E se ele se importasse caso ele perdesse a cabeça, né? Hoje, as cavernas que pontilham as montanhas da Mesoamérica ainda sussurram o nome de Camazotz. Ele permanece um símbolo poderoso do desconhecido, uma lembrança da fina linha entre a vida e a morte e da participação da natureza, tanto em dar a vida quanto em tirá-la.
E aí, o que você achou do Camazotz? Especialmente da nossa lenda sobre os nossos irmãos gêmeos que aparentemente conseguiram derrotar ele. Não se fala exatamente como, mas, de qualquer maneira, essa noção de um deus vampiro, uma criatura que é horrenda e que chupa o sangue, sabe, das suas vítimas, consegue ser bem assim, bem à frente do seu tempo, eu diria. Porque assim, hoje é muito fácil a gente pensar, a gente tem muito acesso a culturas e muito acesso a coisas, né, na internet, então talvez não fosse tão difícil a gente imaginar uma criatura dessa, sabe, com corpo de homem, cabeça de morcego, asa e tal. Até porque isso aí é basicamente o Batman, né? Mas algum maia muito à frente do seu tempo criou o Batman antes mesmo dele ser pensado. Brincadeiras à parte, esse deus aí que fazia o papel da morte, né? Se você parar pra pensar, ele tanto fazia esse trabalho de guardar o submundo, como fazia esse trabalho também de ceifar as almas e conduzir elas pro submundo de Xibalba, né? Que é o submundo maia. Então, não é a primeira vez que se ouve falar de uma criatura que faz esse tipo de coisa. Agora, é uma das primeiras vezes que ela tá associada a um morcego. E a um morcego que, é claro, se alimenta de sangue, né? Uma curiosidade aqui, tem apenas uma espécie de morcego no mundo que chupa sangue, vocês sabiam? Apesar de a gente ter essa noção de que todos os morcegos fazem isso, na verdade eles comem só frutinhas mesmo. Tem só uma específica que eu não sei qual é. Exatamente, talvez eu pesquise pra colocar aí, talvez não. Mas é uma das variantes, é uma espécie que realmente suga o sangue de alguns animais. Enfim, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa lenda e se você apoia, assim como eu, que façam um jogo dessa lenda da história desses irmãozinhos aqui, porque ia ser muito legal. Ia ser estilo God of War, só que matando um morcego. E vamos para nossa última criatura do dia. Em uma noite fria, no coração da América do Sul, onde as árvores dançam ao sussurro do vento, as estrelas e a lua brilham com um brilho intenso, existe uma lenda. Uma criatura de poderes inimagináveis, temida pelos indígenas e oculta nas brumas do tempo. Hoje, revelaremos a história da Piu-Shen, o sugador de sangue dos Andes. Acomode-se, pois na nossa história agora vai ter um monte de nome complicado de novo. Os Mapuches, povo de grande conexão com a natureza e grande sabedoria, foram os primeiros a falar da Piu-Shen, que é uma entidade noturna, uma criatura que se transforma e assume a forma de uma serpente voadora quando a noite cai sobre os Andes. Com olhos que brilham como carvões em brasa e um sopro que é capaz de paralisar as suas vítimas, a Piu-Shen é um predador, que se alimenta do sangue dos animais e, segundo alguns, até de humanos desavisados o suficiente para cruzar o seu caminho à noite. Mas os Mapuches sabem como se proteger, e, ironicamente, sua proteção vem na forma de fogueiras. A luz e o calor afastam a criatura, pois ela prefere estar no frio da noite. E são nessas mesmas fogueiras que as lendas são transmitidas aos mais jovens como um aviso, um alerta sobre os perigos que espreitam nas sombras. É dito que o Piu-Shen não é apenas um ser de destruição. Para os Mapuches, tudo na natureza tem um propósito e um equilíbrio. O Piu-Shen, apesar de ser temido, é também considerado um guardião, uma criatura que exerce o equilíbrio da natureza, caçando os doentes e mais fracos, mantendo a saúde do rebanho. Em noites especiais, quando as estrelas parecem dançar, os Mapuches realizam rituais. Cantos e danças para honrar os espíritos da natureza, incluindo o Piu-Shen. Uma forma de respeito e reconhecimento do poder que reside nas sombras da escuridão. E assim, ao amanhecer, quando o sol expulsa todas as sombras, o Piu-Shen também se retira, desaparecendo nas profundezas dos Andes. Se tava pouco para você, eu já trouxe aqui uma serpente voadora gigante que chupa sangue. É muito engraçado como a maioria dessas lendas não são nem um pouco divulgadas, né? Eu também conhecia poucos. A do chupacabra é lógico, né? Todo mundo conhece o chupacabra. Mas essas outras aí, a gente teve que fazer um certo trabalho de pesquisa para conseguir trazer aqui para vocês. Eu gostei muito desse tema, de fazer coisas desse tipo, especialmente essas que são mais desconhecidas, assim, que são desse nosso nicho aqui das Américas. Eu acho uma cultura muito interessante também. Cara, um cara com corpo de morcego, uma cobra com asas, sabe? São coisas, tipo, bem diferentes, mas são muito legais de se ver por aí. E especialmente que a gente vê que esse medo da humanidade em questão de vampiros, em sugar sangue, é tão comum que ele acontece no mundo inteiro, sabe? Aqui nas Américas tem lá os vampiros da Europa, tem os africanos, tem...
Cultura africana, inclusive, eu dei uma pesquisada aqui, vai ser tema dos próximos vídeos. Eu vou dar algum spoiler aqui porque tem muita coisa interessante por lá. Agora, se eu achava os nomes aqui da América do Sul difícil, aqueles lá vão ser complicados. E bom, eu tenho que dar o crédito aqui. O tema desse vídeo foi sugestão de um inscrito que eu gostei muito, resolvi fazer. O nome dele tá aqui porque é user alguma coisa, não sei, né, se é ele, se é ela, enfim. Mas de qualquer maneira agradeço muito pelo teu comentário, pela tua sugestão e eu espero que eu tenha trazido um vídeo à altura do que vocês esperavam de mim. Por isso que eu volto a dizer, se você tem alguma sugestão de tema, por favor, deixa pra mim aqui nos comentários que eu vou adorar ler. E de repente, eu já deixo um vídeo aqui em sua homenagem. Lembrando que nossos vídeos saem aqui toda semana, todo sábado, sem falta. E se você gosta desse tipo de conteúdo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, clicar no nosso sininho, coisas básicas para você ficar a par das nossas novidades e não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, falou!